Tchau. Tchau. Então, como diziam antigamente, né? É uma mulher e tanto, né? A desse. Esses fatos que ela narrou, eu tinha 12 anos. Eu me lembro que ela gostava muito de mim. Ela me tratava bem. Me impressionou o que ela disse aí. Ela talvez uma feminista da época, né? Ela falou da Conceição da Costa Neves, do que ela tinha de bom, sem nenhum preconceito, né? A Conceição da Costa Neves estava do outro lado, mas ela, enquanto mulher, soube reconhecer a força daquela outra mulher. Meu pai também tratou ela sem nenhum preconceito. Ele chutaria qualquer um, mulher, homem, qualquer um. Então, o ideal é que se falasse aqui da vida dentro da fábrica, né? Mas a vida dentro da fábrica implica nas movimentações também dos operários, né? Eu sou, como o Mário Carvalho de Jesus costumava falar, ele é falecido, né? Um queixada de segunda geração, né? O Tião, primeira geração, quer dizer, que fez as primeiras greves, e como o Mário Bolella disse, nós continuamos, né? Nós chegamos a fazer mais greves do que os queixadas de primeira geração, né? Porque a gente tinha mais motivos, os motivos se acumulavam assim muito rapidamente. Só relembrar um pouco, houve uma pergunta sobre o refeitório, né? Se ele funcionava ou não. Tinha uma família que cuidava, era o velho Gaspar, porque na fábrica haviam muitos trabalhadores solteiros e alguns que vinham de Minas e outros estados que deixavam a família, vinham trabalhar na fábrica, então iam morar num local que a gente chamava de quartinhos. Na verdade eram vários quartos, né? E esse pessoal almoçava no refeitório, né? E pagava para essa família que cuidava da cozinha e tal. Então isso tinha. Uma outra coisa que eu queria também falar é sobre o que o Bolella falou, do Bolella não, o português. O português falou do pai dele, o Noir, né? Realmente, ir limpar os silos, muita gente queria porque dava um extra, né? Ele, embora fosse pedreiro, ele ia lá, né? É só lembrar o seguinte, que esse tipo de trabalho até hoje é feito ainda em indústria de cimento. E há cerca de 3 anos, houve um acidente, e os acidentes vêm acontecendo na indústria de cimento justamente nesse trabalho. Um jovem ainda numa fábrica da Votorantim, né, que foi fazer isso que ele fazia, rompeu o cabo, que ele estava preso, e ele morreu asfixiado dentro do silo. Que era um trabalho muito perigoso mesmo. Se cai, morre no meio do caminho asfixiado. Então hoje, século XXI, ainda acontece acidente com o que ele fazia no século passado, né? Nesse caso específico, o Grupo Votorantim tentou se defender dizendo que quem prestava o serviço era uma terceirizada, não tinha nada a ver com eles, né? Na realidade... Era moda essa alegação? Não, isso agora é recente, há 3 anos. É. Na realidade, o jovem morreu porque o equipamento era inadequado, né? Que era outra coisa que o Bolella falou, que não suportava a máscara e tal. Equipamento inadequado, né? São os profissionais que indicam equipamentos baratos, né? Sem condições de uso. Então, o operário naturalmente se livra daquilo, né? Então, mas tudo isso para economizar, né? Os nossos profissionais nessa área aí ainda tem que ser cutucados muito, né? Porque eles se envolvem muito dentro de uma fábrica, e isso era comum na fábrica de cimento Perus, né? Os profissionais da área de segurança do trabalho se envolverem com outras coisas, né? Como segurança patrimonial, né? E geralmente eram os puxa-sacos da empresa, né? Porque para mim, sempre, naturalmente, isso choca, né? A coisa do instrumento, da proteção, mas eu fico com a sensação que isso é um pensamento muito recente. Desde quando tem essa noção da proteção do trabalho, esse cargo? Né? Eu acho que os queixados, né? Dentro da indústria de cimento, tinham essa preocupação constante, né? Havia discussão entre eles, havia quem, como o Claudio disse, era normal isso, que achava que o pó de cimento não mata ninguém, né? Como de fato para muitos não fazia efeito, mas matava sim, né? A médio prazo causava a silicose, né?
Então essa discussão era muito aberta, mas eu acho que foi depois do retorno dos queixadas, acho que foi em 69, quando voltaram, a maioria dos queixadas, quando ficaram 7 anos fora, né, eles foram trabalhar em outras fábricas, né, e adquiriram novos conhecimentos sobre o trabalho dentro de uma indústria. Né. Então, quando voltaram, passaram a tratar isso com mais força, entende? A obrigar a indústria a comprar equipamentos, ter um serviço de segurança, uma CIPA de verdade, uma comissão interna de prevenção de acidentes. Fizeram aquela luta, né, pelo fim do pó de cimento, com a instalação dos filtros na fábrica. Né. Era uma característica forte dos queixadas, esse tipo de atitude. Hoje, né, a gente encontra sindicatos e trabalhadores defendendo a indústria do amianto. Né. Aí quando vai falar com eles, não, eu estou defendendo o meu emprego. Né. Não importa se as telhas estão matando, ou se eu vou morrer. Né. Vê a diferença hoje, hein? A diferença para os queixadas da época. Né. Não, se está matando, está fazendo mal, eu não vou defender o meu emprego com isso. Né. E tanto é que se envolveram e lutaram, né? Tinha aquela frase, pó de cimento esmaga a vida. E obrigaram a empresa a instalar filtros e tal. Então eles tinham uma consciência diferente, acho que desde o início, né? Nós tínhamos, né? Porque eu sou queixada, como disse o Mário Carvalho de Jesus, de segunda geração, né? E eu tinha, o nosso empenho talvez hoje, né, seja não deixar isso morrer. Nós estamos torcendo para que a terceira geração frutifique, né, de queixadas. Então agora eu vou falar um pouco sobre essa questão da segurança dentro de uma fábrica, né, de cimento. O trabalho era terrível, né? Os acidentes aconteciam constantemente, acidentes em moinhos, né, por falta de proteção. Acho que na indústria de cimento Perus, que eu tive já do meu conhecimento, uns 3 morreram em acidentes gravíssimos. Né? Um dos nossos colegas de diretoria, queixada de segunda geração, muito bom, ele teve um acidente, por exemplo, dentro da indústria de cimento, tem um circuito de transporte do produto, né? Que vai de um lado para o outro, Como chamava? O nome dele? Antônio Nobre. Ele era conhecido como Chorão. Um companheirão meu. Ele sem uma perna, né? Teve uma fase que a gente se envolveu com a necessidade de fundar uma central, isso em 77 começou, e acabou em 83 de fato fundando a CUT, né? E eu me envolvi com a direção da CUT e tinha muito trabalho no estado e às vezes em outros estados. Quem me acompanhava era ele, né? E sem uma perna, né? Era o que tinha coragem de peitar o que a gente tinha pela frente naquela época lá, que não era muito fácil. E ele teve um acidente dentro da empresa que era o seguinte: eram roscas transportadoras que transportavam o pó de cimento ou o material cru, né? E essas roscas não tinham proteção nenhuma, e era comum, né? As pessoas que andavam lá tinham que tomar cuidado. E ele um dia escorregou e uma das pernas foi embora. Ele teve sorte que tinha um cara forte do lado dele, não me lembro o nome de quem, que agarrou ele pelo tronco, né? E conseguiu segurar ele, foi a perna, mas ele ficou, né? Aí foi socorrido e tal, e lutou muito, sobreviveu e lutou muito, né? Durante muito tempo. Então tinha essa questão do perigo com as correias, com as roscas, com moinhos, né? Não tinham cuidado de quando o mecânico, por exemplo, estava dentro do moinho. Houve um caso, por exemplo, que o mecânico, dentro de um moinho, né, que é uma máquina giratória que moe a pedra para transformar em pó, né? Dentro tem várias bolas de aço, né? Trabalhando, o eletricista foi lá e ligou a máquina, né? Porque não havia uma comunicação, não havia um cuidado com a segurança. Mas na volta dos queixadas isso foi mudando aos poucos, né? Foi se alterando
essa visão. Inclusive, ele chegava a discutir essa questão do equipamento de segurança, né, de investir mais dinheiro, comprar um equipamento melhor para que os trabalhadores pudessem de fato usar, né? Que era muito comum o serviço de segurança culpar o trabalhador, é você que não usa o equipamento, mas não era verdade. Qual que era a relação assim, da fábrica com esses trabalhadores que se acidentavam? Assim? Como que é? Qual a postura? É, como é hoje ainda, não tinha nenhum compromisso, né? Era salário e INSS e o máximo que fazia era transportar até um hospital, né, mais próximo. Hoje é a mesma coisa, não existe nenhum compromisso, né? Hoje ainda tem essa visão do descartável, né? Do operário descartável. Bom, dia a dia da fábrica, eu fui para a fábrica, né? Eu vivi muito tudo, né? Porque em 58, que foi a principal greve dos queixadas, né? Eu costumo, a coisa pessoal, classificar como principais movimentos grevistas dos queixadas a de 58 e a de 67. Eu não acho a de 62 a mais importante, mas é uma coisa minha. Mas fala-se muito da de 62 porque durou 7 anos, né? Na prática, a greve mesmo durou uns 3 ou 4 meses, fábrica parada, né? E talvez 2 anos com a fábrica funcionando precariamente e depois voltou a funcionar normal. Mas por que 7 anos? Porque a luta durou 7 anos, né? Eles resistiram durante 7 anos, depois se iniciou uma luta na justiça, né? E o Mário Carvalho de Jesus sabia muito bem que mesmo na justiça era preciso manter o pessoal mobilizado, porque os juízes eram o que nós sabemos que são, né? Tinha juiz bom e juiz safado, né? Juiz bom não, juiz honesto, que estava cumprindo de fato a missão, e tinha uma grande parte de safado. Então ele sabia que tinha que manter a mobilização dos queixadas para que na justiça se ganhasse, né? Então fazia greve de fome, que eram os instrumentos que os queixadas utilizavam. Greve de fome, hein? Não é o que a gente viu na televisão um dia lá, o Vicentinho, Kelly, o amigo, né? De perninha cruzada com um celularzinho na mão assim, fazendo greve de fome, né? Ou pior ainda, o garotinho, né? A greve de fome do garotinho, né? Naquela época não, esse era um instrumento que se usava, né? De forma firme, né? Para valer, né? Não era um brinquedo, era uma coisa séria. A questão que voltando agora para dentro da fábrica, né, que o Bolera colocou do prêmio de produção, é o que a Deus falou mesmo, né? Era um trabalho escravo, né, porque eles se matavam de trabalhar. Hoje está acontecendo isso na maioria das fábricas, né? Você vê um metalúrgico pegando 30 mil no final do ano de prêmio. Hoje em dia se chama de participação em resultados, né? Na realidade ele se mata para ter isso, né? É o que a Deus falou, é um tipo de escravidão, né? Mas era o caminho que tinha os sindicatos mais combativos para, no mínimo, tentar impedir isso. Como é que fazia os sindicatos mais combativos? Eles oneravam esse trabalho, o máximo que podiam, né? Que era o que acontecia na indústria de cimento Perus. O que os queixadas fizeram? Eles obrigaram a pagar o que hoje se chama participação dos resultados, né? Era a única fábrica de cimento no Brasil, eu acho que na América Latina, que tinha essa diferença nesse setor que mais sofria, né, com o trabalho, que era o prêmio de produção, que seria o que hoje a gente chama de participação dos resultados. Ele narrou, inclusive, que quando foi para Votorantim não era assim, né? Porque os queixadas também tinham uma característica. Houve um período que eles acabaram se tornando mais uma comissão de fábrica da Perus. Então o sindicato se voltou muito para Cimento Perus, né? Então se resolvia tudo lá dentro da Cimento Perus, né? Mas as outras fábricas foram esquecidas, né? E que foi resultado também, aí eu vou rapidamente voltar no início de tudo isso, né? De uma tática dos outros patrões, né? Quando se falava o Abdá não é um mau patrão, na realidade era uma tática do patrão, né? Quer dizer, era incentivado por patrões como Antônio Emílio de Moraes e os outros da máfia do cimento, né, a se usar essa expressão, que é
para ter o bom patrão é preciso que haja o mal, né? Então Abdala era o boi de piranha deles, na realidade, né? Mas aí era uma outra... Ele era político também, né? Que era um outro agravante, né? Além disso, é político. Então, Político é agravante. é um outro agravante. Tá certo. Eu costumo... Não é nada pessoal. Só um parênteses. Não é nada pessoal também, mas eu costumo dizer... Um parênteses. A gente tem que pensar o seguinte, gente. Tem engenheiro ruim, tem médico ruim, tem político ruim. O que a gente não pode é generalizar e... É porque tem leis ruins, né? Então, Que favorecem. Eu separar as coisas, né? costumo dizer, né? Eu não estou me doendo por... Não sou político, mas gente. Todos nós somos. E como o Gandhi dizia, aqueles que acham que política não tem nada a ver com religião ou vice-versa não sabem nada de nenhuma das duas. Na CUT, quando nós fundamos a CUT, a primeira direção nacional, né, era muita gente, era o país todo, né? Então a gente cedia espaço para outros estados, para ir assumindo direção, para que todos estivessem ali. E eu fiquei na suprência da direção nacional, né? Isso no primeiro congresso, né? Mas aí acabei assumindo, porque eu era de São Paulo, os outros não podiam estar presentes tão constante como devia, né? E era reunião, assim, uma atrás da outra, né? Quase todos os dias, então acabei assumindo. Quando, num determinado momento lá, resolveram ir para a política partidária, né? Eu sempre fiz política sindical, né? Eu me lembro, jovem ainda, que eu explodi. Até, se não me engano, o Paim, que era de um sindicato de Canoas, era um dos que iam se candidatar e tal. Eu usei a seguinte expressão: ora, eu acho o seguinte, que os ativistas sindicais, os líderes sindicais, devem ficar aqui fazendo política sindical. É preciso política partidária no sistema? Vamos investir em outros, né? Em assessorias, companheiros militantes que assessoravam e tal. Porque eu, na minha opinião, eu acho que no sistema capitalista, né, o político entrou, né, mesmo com a melhor das intenções, um terço da alma já foi pro saco. Só pelo fato de ter tomado a decisão de entrar. Houve um tempo que eu me arrependi do que disse, e hoje eu acho que não me arrependo não, né? Só para... No caso do Abdala, ele era um mau político, né? Ele era um mau político. Ele foi usado pelos maus como boi de piranha, né? Ele era ruim, né? Mas na verdade foi usado pelos outros como boi de piranha, né? Mas é moda, o antigo reitor da USP publica uma nota digna do que a gente está ouvindo. É exatamente isso, é uma tática, como você diz, obrigado por lembrar que é uma tática. Então, ele montava um Abdala péssimo. E a gente tinha que ter muito cuidado com isso. O Queixada era muito cuidadoso com isso, né? Tanto que a maior força do Queixada eram os congregados marianos, as irmãs de Maria e tal. Era a igreja católica, né? Era uma força enorme, mas o Queixada tinha um cuidado para tratar disso, né? Eu vou dar um exemplo concreto de como tinha esse cuidado. A CRAT, que era a central de trabalhadores católica no mundo, né? Quando assumiu descaradamente uma posição de comunista, os Queixadas se recusaram. Opa, nós não somos isso, né? Quer dizer, então eles tinham posições bem, né? Eu diria que o Queixada mudou a face da Igreja Católica na base. Quer dizer, comunidade, na minha opinião, né? Eu tinha 12, 14, depois 16, 17, fui vivendo tudo isso, né? As comunidades eclesiais de base realmente combativas surgiram aqui. Surgiram aqui em Perus, né? Com a ação dos Queixadas. Eu vou dar um exemplo concreto disso. Uma vez, numa assembleia, foi um padre, que era um jesuíta, né? Chamava Motinho, Tião acho que lembra até melhor que eu o nome, é Motinho, né? E foi nessa assembleia para convencer os trabalhadores a voltar ao trabalho, né? Por que ele fez isso? Porque o Abdala, muito malandro, doou um terreno enorme para que eles construíssem um seminário, um colégio,
que acabou sendo a Universidade Anchieta. Centro Pastoral Santa Fé. Hoje, né? Mas era uma universidade, a Universidade Anchieta. E doou para eles. Né? Então, acho que motivou ele aí nessa Assembleia. E teve um momento que ele disse o seguinte, né? No convencimento, né? Como a Conceição da Costa Neves, só que a Conceição da Costa Neves recebeu um pontapé. Agora, ele disse assim, Deus, né? Eu sou católico, e sou militante católico. Né? Embora seja anarquista também. Há uma, graças a Deus. Eu não gosto muito da maneira dos papaócias falarem, né? Irrita, né? A maneira deles falarem é irritante mesmo, né? E a maioria deles, quando vai conversar com você, né? O Breno era assim, né? Para dizer uma coisa, ele dava uma volta, né? Então você tinha que falar paciente, ouvindo tudo, já sabendo que ponto ia chegar e o que você ia falar, tal. Isso sempre me irritou muito. Então Deus tem fome de si mesmo. Mas foi assim, rapidinho. Né? Deus tem fome de justiça, seu filho da puta. E era um católico queixara que disse isso. Né? E militante. Né? Então os queixaras eram muito críticos, né? Com relação ao que é puro, que é real, que é verdade dentro da religião. Esse é um fato concreto. Agora, muitas outras coisas aconteceram, né? Frei Luiz Maria Sartori, né? Foi uma pessoa importante, levava o pessoal para aqueles retiros, né? Eu me lembro que eu fui num desses lá, depois tinha que sair escondido para fumar uma mistura fina, embora fosse... Mas ele, na realidade, o que ele praticava? Né? Bem intencionado. A conciliação entre o trabalhador e o patrão. Né? Não há conciliação possível. Né? Como é que o explorado vai um dia concordar com o explorador? Isso não é da nossa natureza. Né? Eu acho que nunca aconteceu, espero que nunca aconteça. Né? Mas ele praticava isso. Né? Ele tentava essa convivência. Né? Que não era possível. O Breno teve uma experiência com relação a isso, que ele falou para mim. Em um determinado momento ele foi procurar um desses patrões católicos, né? Se não me engano era o Olavo Egídio, né? Sim. Né? Católico como ele, como o Frei Luiz Maria Sartori, né? que a Deus falou, convivam, né? Condições de convivência e tal, e o cara deu-lhe um, né? Não, eu não posso, não vou te arrumar emprego, não posso me envolver. Né? Aí ele descobriu que não era bem assim, né? Mas teve um fato que os queixadas emprestou dinheiro para o Abdala pagar o salário. Isso Existe não, mesmo? existe, isso era uma prática dos queixados. Nesse caso que o Claudio falou, né? Quem conseguiu para ele o restabelecimento do fornecimento de crime foram os queixados. Os queixados. Né? Um poder político bom já. Mas isso é diferente, né? De você... Tá, claro. Você notou, né? Existe uma diferença enorme. Até uma ingenuidade, talvez, no dinheiro, não sei. Não ingenuidade nenhuma, não. Porque esse dinheiro não voltou, parece. Voltou. Não é ingenuidade, não. Aí sim, né? O que a gente costuma dizer? O patrão ele é um filho da puta, mas é irmão. É uma outra questão, né? Outro ser O humano, queixada trabalha, né? Tinha muito esse respeito ao ser humano, né? O queixada trabalha, mas o queixada tem consciente a impossibilidade da convivência entre o que explora e o que é explorado. Né? Então está buscando sempre uma sociedade justa, que para nós, né, é autogestão. Para nós é autogestão. Nós somos socialistas autogestionários, na realidade. Né? Todo queixada sempre foi isso. Né? E com essa visão, esse tipo de ação é válida. Né? É interessante, até porque envolve o outro lado, né? E possibilita uma participação maior. O Abdala, quando aceitou a proposta do cartel do cimento, da máfia do cimento, né? Ele caiu na realidade do golpe. Né?
que o cartel aplicou. Porque chegou para ele e disse aquilo que o Cláudio bem ilustrou aqui, né? Eu te dou o clínquio, né? Ora, ele colocou proporção de 50 para 1, né? Mas era uma proporção enorme, né? Porque você imagina, o desgraçado ele pegou, fechou, desativou as pedreiras, né? Desativou a ferrovia e desativou quase 70% da fábrica, que eram os fornos, moinhos, britadores. Ele ficou mais de 70%, ele ficou só com essa cadeira, né? Ia vender cimento do mesmo jeito. Então era uma maravilha. Esse cara me fez ficar acordado acho que um mês inteiro. Porque você imagina a responsabilidade de ter todas essas unidades fechadas e o cara não querendo pagar, então, além de estar fechando. E foi uma luta imensa, né? Mas aconteceu, né? Aconteceu, só que aí o cartel fez o que era previsto. Chegou a um determinado momento, cortou o fornecimento. Você vê que o Cláudio, mesmo ali envolvido no trabalho, não tanto politicamente, ele tinha clareza do que estava acontecendo, né? Eu ouvindo ele, eu falei assim, olha só. Sidney, desculpa te cortar um pouquinho. Você poderia fazer uma cronologia assim, do sindicato? Porque me está chamando a atenção isso. João Breno, que período foi, quem era antes, eu gostaria de que você dissesse um pouquinho. E gostaria um pouco que você tentasse fazer, do teu ponto de vista, uma descrição ou uma análise do João Breno. Só rapidamente. O almoço está pronto, gente. A ideia então é parar uma hora, tá? Acho que foi em 54, 55, né? A data eu não sei muito bem. Talvez antes ou depois que apareceu o Marco Carvalho de Jesus. Né? A relação do Breno é que ele foi trabalhar na fábrica de cimento, mas tinha trabalhado também no setor metalúrgico. Em um determinado momento no setor metalúrgico, ele precisou abrir um processo, fazer qualquer coisa e ficou conhecendo o Mário. Né? Então, os pés de cana da fábrica, né, que eram os que se organizavam mesmo de fato, e se organizavam nos bares, né? Então acontecia uma coisa com o companheiro, eles nos bares discutiam, pô, mas você viu fulano, tá, amanhã nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Esses eram os pés de cana organizados na fábrica, né? O Breno, vindo de outro setor, metalúrgico, deve ter reconhecido isso e falou, tem um advogado assim, sabe? E aí apareceu o Mário, que aí mudou tudo, né? Juntou a fome com a vontade de comer, né? A principal greve dos queixadas foi em 58, porque foi a greve que de fato aconteceu ali certinha do ponto de vista do queixado, né? Permaneceram unidos o tempo todo, né? Foram 43 dias. Você no cinema você não estava lá, né? Mas 46 dias. E eu tinha 8 anos, né? Mas me lembro de tudo. Dispensaram um dirigente sindical em Cajamares, obrigaram a reintegrar. Como que isso acontece hoje? Né? Hoje não existe mais líderes sindicais assim com esse peso, entende? De a fábrica toda se mobilizar e obrigar a reintegrar. Né? Hoje existem muitos líderes sindicais aí que é dono de time de futebol, que tem seu sítio, que é diabo e vai por aí afora. Então em 58 foi a greve mais importante, que foi a greve perfeita, do ponto de vista dos queixadas, né? Que foi a questão da união e da firmeza permanente. Né? E foi em 58 que um advogado amigo do Mário, porque o Mário tinha essa característica, né? Ele era um estrategista de primeira, né? Ele não deixava o movimento, por menor que fosse, não ficava isolado. Isso era importante. Então ele trazia gente de todas as áreas para se envolver com aquilo que estava acontecendo em Perus. Né? E um desses que ele trazia, né, só fazendo um corte, um dos principais documentos em 79 que foi feito no ABC, né, foi redigido aqui em Perus. Né? E a tática fechada, que é tirar do isolamento o movimento. E o documento foi feito para tirar do isolamento o movimento dos metalúrgicos lá a nível internacional. Foi uma carta à Organização Internacional do Trabalho. Né?
E os queixadas não escreviam só, ele saiu a campo e fazia aquilo acontecer, né? Então, além de escrever o Lula só assinou, Luiz Inácio da Silva. Além de fazer o documento, a nível internacional, fez o documento rodar e aparecer, né? Em 58, então, foi um desses apoios que o Mário levava, né? Que era caçador, né? E ele se lembrou do queixada, que é um pouco do mato que se apega a um, os outros reagem, contra-ataque para defender. Diferente do carneiro que debanda, né? E aí gostaram, os pés de cana, na realidade, adotaram esse nome de queixada porque gostaram, né? Então os pés de cana viraram os queixadas. Então a greve de 58, greve dos pés de cana, organizada, e já com o Mário orientando, foi a principal delas, né? A certinha. 62 já foi uma greve famosa, tudo, mas mais complicada, né? Porque já havia uma certa divisão na liderança, entende? O irmão do Tião, por exemplo, que em 58 foi ativo, né? E foi importante, já na de 62 não quis participar, né? Então já começou já uma certa discussão política ali, né? Pelo que eu, nessa época, com 12 anos ainda, consegui perceber, né? Só abrindo outro parênteses, eu via muita gente falar, né? Depois, por acaso, lendo um artigo de jornal do Itaboraí Martins, né? De 59, né? É que eu entendi. Porque meu pai era chefe dos piquetes, né? Eu sabia o que, por que chefe, né? Que porra é essa, né? Mas na realidade era a expressão que eles usavam. Que aí no jornal estava lá, chefe dos piquetes, Tião Carpinteiro. Eu falei, então entendi melhor o que eu ouvia quando tinha 8 anos. Então 62 não se conseguiu, né? Logo no primeiro momento ter aquela união que teve em 58, né? Houve já os fura-greves e os pelegos já estavam mais visíveis ali, né? Na greve de 62. 62 foi uma... Agora me lembrei de uma coisa que eu queria frisar aqui, que eu sempre me preocupei muito com isso, com relação a todos os queixadas, né? Todos nós, né? Queixadas. É a baixa, as baixas que aconteciam, né? Recentemente, vocês sabem, a gente resgatou a história daqueles 206 que perderam a greve, né? Que não receberam nada, né? Que eram 206 queixadas, que é do filme Os Queixadas e tal. Outras baixas que aconteceram foi essa que a Dirce citou, né? O pai, em solidariedade, mesmo podendo se aposentar, permaneceu firme, né? E como aconteceu com ele, aconteceu com outras pessoas. Porque o que aconteceu de fato com eles? Eles sofreram muito, né? Entendi um pouco ela falando agora, esse sofrimento. Porque ele morreu em 64, né? A greve se prolongou, né? Quando ganharam na justiça, os queixadas vivos receberam tudo, né? Como se trabalhando estivesse. Os que morreram receberam só aquele período até onde morreram. Então, para citar um exemplo assim concreto, um queixada que trabalhou todo o período e voltou, recebeu 150 mil. A viúva, né, mãe dela, recebeu 2 mil. Então vejam a diferença. E na época foi inclusive difícil para eles entenderem isso, né? Por que essa diferença, né? Morreu no meio do caminho, acabou. Só que no caso dele houve um prejuízo adicional, que ele não se aposentou em solidariedade, prejudicou a mãe depois, que teve que... a esposa depois que teve que se aposentar por idade, né? Então essas baixas ocorreram muito. E raramente se fala disso. E isso tem que ser sempre falado, né? Sempre dito, porque não se pode mostrar numa luta tão importante como foi a dos queixadas, né? Só o lado bom, né? Talvez em um determinado momento, numa determinada época, fosse interessante do ponto de vista tático mostrar só esse lado. Mas a história não é isso, né? Você tem que mostrar tudo, né? Por essa razão que eu busquei resgatar o filme dos queixadas, né? Porque o que a gente tinha, o final tinha desaparecido. Eu falei, não, bota de volta. Porque o final é um diálogo entre um queixada que ganhou tudo
e um queixada que perdeu tudo. Né? Então, isso tinha que ser mostrado. Então, dentro desse ponto que você está tocando, né, no momento em que houve solidariedade, por que nesse momento não houve? Então? Aí é que está. Houve uma discussão enorme, né? Debates enormes, e o que era o ideal para um queixada? Né? Era dividir o bolo. Né? Eram os 501, né? Os 501 divididos com os 206, né? De forma igual, o que infelizmente não aconteceu. Né? E tinha motivo para isso, infelizmente, porque é uma das coisas que nós, queixadas, sempre tivemos. O Mauro sofria muito com isso. Né? Agora, isso não é só dos queixadas, é da classe operária, né? A falta de continuidade. Né? O outro lado, da continuidade é tudo. Né? Os filhos das putas são, né, pagam bons profissionais para manter o ritmo. Né? Nós não conseguimos. Né? Então, a falta de continuidade, quando houve a necessidade dos queixadas se afastarem para ir para outras fábricas, né, também se perdeu um pouco das motivações iniciais. Né? E se perdeu muito da principal arma que nós tínhamos, que era a união, né, e a firmeza permanente, que é o nosso lema até hoje. Né? União e firmeza permanente. Conclusão, o que decidiram nessa Assembleia? Decidiram pagar os 206 que perderam uma indenização. O que seria isso? Né? Seria como se hoje eu tivesse perdido o emprego e a empresa estivesse pagando minha indenização. Né? Então receberia isso. Né? Parece justo, mas não é se comparado com o que os outros receberam. Né? E aí esse valor, né, foi reajustado e se deu a cada um deles. Na época acho que foi 3 mil, né, Tião? Você lembra mais o valor que é? 3.300. Né? Isso aí foi muito complicado. Deve ter sido uma discussão muito forte, porque tinha 3 trabalhadores lá que eu descobri depois quando eu voltei para trabalhar na fábrica, que foi atípico o fato de eu ir para lá, né? Eu descobri depois porque tinha 3 lá que meu pai não falava de jeito nenhum. Né? Meu pai tinha esse lado também de quando é necessário cortar relações com... Né? Ele cortava. E depois eu entendi por quê. Porque esses 3 nem isso quiseram dar. Você sabe disso, né? Nem esses 3 mil eles quiseram dar. Foi o motivo do meu pai ter cortado relações dele. Até acabou um deles pedindo, pelo amor de Deus, para que se reatasse essa amizade. Quantos eram os funcionários todos em greve? Tiveram 700 em Perus, acho que era, eu não me lembro com precisão, mas mais de 1.000. Mais de 1.000 operários, com certeza. E aí, desses 1.200, desses 200, não recebeu? 206. Até tem uma coisa interessante. Cajamar é diferente do Peruso, a relação pelego-queixada. Né? Cajamar não tem papo, pelego é pelego, queixada é queixada. E até hoje assim. Né? Não tem. Vai tasticar? Não tem conversa. Né? Lá a coisa foi mais. Né? Aqui, né, acabou, pela própria natureza da maneira de agir do queixada, né? Ter um diálogo diferente. Né? Em 67, que é outra greve que eu acho importante, né, porque ela foi feita em plena ditadura militar. Né? Em plena ditadura militar estavam eles lá, esse Falcão de merda e tal, né, que era, eu acho, o Falcão da Justiça lá. Foi uma greve importante. Né? Boa parte dos grevistas de 67 eram pelegos em 62. Né? Então tinha essa Ó, eu estou com 65 anos, só que está me avisando que eu tenho que tomar um remédio de pressão, mas daqui a pouco eu tomo. Por essa fase aí. Só para lembrar que está dando 1 hora aí. Tá. E eu acabei falando um pouco daquilo que realmente interessaria, né, que era a fábrica lá dentro. Né? Bom, rapidamente agora, eu apareci na fábrica, eu estava no Rio de Janeiro,
tinha vivido tudo isso aí, 58, 62, eu servi o exército, imagina, pai militante e eu servi no exército. Foi tudo isso aí. Mas estava no Rio quando minha mãe disse que meu pai estava com câncer na garganta, né? Aí eu voltei e fui trabalhar na fábrica de cimento no almoxarifado, né? Mas para mim aquilo lá eu estava ali só para, né? Era um pé no saco, para ser honesto. Então, mas malandramente acabei, como quem administrava era a União, né? A empresa estava incorporada à União, né? E eu acabei dando um jeitinho lá, acabei mudando de... e fui trabalhar num determinado momento no setor de engenharia para acompanhar peças fundidas, né? Isso aí acabou, eu digo malandramente porque eu não sabia nada, mas sabia tudo, né? No almoxarifado eu descobri que essas peças eram importantes e que ninguém conhecia desenho, não sabia conferir quando chegava, né? Então eu estudei rapidamente aquilo e passei a conferir, e a partir daí descobri que ninguém entendia de metalurgia, eu rapidamente estudei, passei a entender e fui, né, me virando lá dentro, malandramente, né? É por isso que a apelido é Raposo? O apelido mesmo foi por causa numa mesa de negociação, estou conversando normal, né? Aí saí de lá, vou e paro a fábrica. Pô, mas o cara não avisou que ia parar, por que não falou isso na mesa? Né? É uma raposa, de raposa para raposa, não foi bom tiro. Aí rapidamente vai dar o horário, né? Eu vou dar um exemplo desse malandramento que eu estou me referindo. Eu quando trabalhava lá para conferir peças fundidas, né, eu tinha que ir na fundição, porque uma indústria de cimento não pode estocar aquelas peças que vocês viram lá, enormes, né? Era eu quem fazia o croquis, e pedia, especificava, tal. Eu ia para uma fundição para inspecionar uma peça, uma noite antes eu li um livro sobre o assunto, né? E lia, tal. Eu me lembro até hoje, o primeiro foi José Sesson, engenheiro. Quando eu chegava lá no outro dia, eu sabia mais do que o engenheiro que estava lá dentro, né? E a minha cabeça estava mais fresca, então fazia a pergunta certa, olhava o... Então, malandramente, eu fui trabalhar na engenharia. E lá me possibilitou o seguinte, porque a primeira coisa que eu falei, opa, não quero marcar cartão, né? Eu vou, mas não quero marcar cartão. Tudo bem, não precisa marcar cartão. Para vocês terem uma ideia, no começo, como é que eu trabalhava lá, o Ramiro contou isso aí, né? Agora eu tenho que contar também, porque ficou público. O Ramiro, que era motorista de Kombi, chegava peças do Rio de Janeiro, né, fundidas, ele tinha que ir em casa me acordar para ir conferir. Porque 11 horas eu estava dormindo em casa. Porque eu passava a maior parte do tempo jogando bilhar, né? Eu jogava bilhar em São Paulo todinha. Era uma das minhas paixões daquela, quando voltei para São Paulo, passei a fazer isso aí, né? Então era malandro e responsável até um certo ponto, mas aí não tem dúvida, né? Fui me envolvendo, né? Politicamente ali aquilo lá estava fervendo ainda, né? Então tinha casos acontecendo ali, tinha um engenheiro, né, de segurança do trabalho, que ele chegava para o operário assim, depois você sabe lá que eu quero falar com você, né? Nossa, eu olhava assim, né, o operário ficava o dia todo desesperado, né? Eu falei, pô, peraí. Aí eu comecei né, entrei candidato à CIPA, fui eleito vice-presidente da CIPA, eu chegava para ele assim, no meio da fábrica, no meio de todo mundo, depois você vai lá na minha mesa que eu quero falar com você. Não, peraí, eu vou falar, não, você vai lá depois eu falo. Não tinha porra nenhuma para falar. Mas passei a dar o mesmo tratamento para ele, né? Que é para mostrar que a gente não pode se submeter a esse tipo de atitude, né? Mas foi, mesmo nessa época, a coisa foi brava, né? Lá dentro da fábrica, né? Tanto é que, como o Bolera disse, ele cansou de fazer greve, isso é verdade, que foram muitas, né? E você, em cada situação, você tinha que ter uma atitude. Tinha um caixotinho que eu subia lá, toda a greve era caixotinho e pau, né? Eu tinha um hábito de subir, né? Tinha aquilo que ele falou, que o dono chegou lá, você não pode fazer isso. Eu falei, fica na sua aí que eu vou ficar aqui. Se quiser ouvir, ouve, né? O que eu tenho para falar. Mas fica quieto aí. Aí ele saiu bravo, né? E aí foi bom porque os puxa-saco a gente pôde reconhecer que saiu atrás dele, né? E eu era assim, né? Então
Então meu trabalho era esse, a CIPA. Depois eu passei a atuar também, não politicamente, mas trabalhando pelos equipamentos corretos, aquelas coisas todas dentro da fábrica, protegendo, né, os locais de difícil acesso. Eu comecei a ter um trabalho, desenvolver um trabalho sério lá. Nos primeiros 2 anos lá eu fiz isso que eu falei. Eu busquei a melhor posição e ficava dormindo em casa. Era isso, né, e ganhava bem para isso. Mas depois você se envolve, né, sem dúvida nenhuma. Tanto é que depois, já em 79 para 80, acabei assumindo a presidência do sindicato e acabei... Eu era militante antes, mas acabei me envolvendo mais com tudo, né? Na engenharia, trabalhava a administração, os desenhistas, um ou outro engenheiro, e eu, que era o malandro que estava lá, né? E embaixo tinha o setor químico, que era onde trabalhava o português, né? Ele falou um pouco sobre isso, né? Logo embaixo. E o setor de engenharia, na realidade, pode ser o comando da fábrica, né? Era onde as coisas eram decididas, né? Sob certo aspecto era bom eu estar lá no meio, porque quando eu via uma coisa aqui, né, eu já entrava e tentava... E eu tinha uma vantagem, porque eu podia percorrer a fábrica totalmente à vontade. Isso é que possibilitou as inúmeras greves que nós fizemos, né? Porque eu tinha toda a liberdade, né? A pretexto de conferir peças, né, que era o meu trabalho. Hoje em dia vocês têm lá o Forno 4. Se vocês observarem bem, se forem lá, vocês vão ver uns roletes enormes, que é onde ele roda, o anel e tal. Meu trabalho era essas peças aí, de comprar, mandar usinar e tal. E essas andanças minhas pela fábrica me facilitou o contato com o pessoal, né? Então, a cachaça eu sabia onde é que estava, né? Então a sua almoço tomava umas 10. Mas sempre conversando, né? E isso possibilitou as inúmeras mobilizações que nós tivemos, que eram importantes. E a gente fazia inclusive fora da fábrica, né? Vou dar um exemplo de um dia, por atraso, agora só encerrando, por atraso de pagamento, né? A gente saiu da fábrica, foi para o centro financeiro, cercou o escritório e prendeu o dono lá dentro. Não, daqui você não sai não. Aí choveu a Polícia Federal, polícia isso, polícia aquilo, e a gente ficou lá, né? Aguentou firme, né? No final do dia ele foi obrigado a ceder e foi obrigado a assinar um acordo, né, com uma multa de 3,3% ao dia, que é o máximo permitido, né, pela legislação, repetindo um fato que já havia acontecido anteriormente com os queixadas. Então a gente tinha todo esse tipo de movimentação o tempo todo. Mas tudo isso era possível quando eu consegui essa liberdade de transitar livremente pela fábrica, né? Eu era, vamos supor, o correio do que vamos fazer, do que podemos fazer, vai ser tal hora, em tal lugar, e aí as coisas aconteciam e resultou nisso que o Bolara falou, das inúmeras greves que a gente fazia. Bom, eu sobre a fábrica mesmo lá dentro, né, funcionamento, essas coisas todas, eu conheço de cabo a rabo, é óbvio, né, pelo fato de poder, durante 15 anos, estar transitando lá, né. Mas tem muita coisa do que acontecia de fato lá dentro que eu nem consigo falar, né? Mas não foram coisas muito fáceis, não. Era um ambiente de trabalho que quem estava ali muito envolvido com o trabalho não percebia, mas era pesado, do ponto de vista político, né, de ação. É isso. Se alguém quiser uma pergunta rapidamente. Gente, só um minuto. Já são 1h10, a gente não pode atrasar muito aí. E eu queria falar o seguinte, a Regina fez uma consulta, quem iria almoçar aqui. E a gente conseguiu trazer uma pessoa, tá, que fez o almoço, a Cibele está lá, depois tem que agradecer a Cibele. E aí a gente está cobrando R$15 por pessoa, o que, do custo que teve, ela vai receber essa outra parte. Tá? Então era importante que as pessoas acertassem para poder cobrir os custos e dar uma ajuda de custo para ela, tá? Quem quer perguntar? Eu faço uma pergunta também. Essa facilidade de circular na
fábrica, ela era garantida pela CIPA ou não? Não, era pela minha função. Que como eu disse, quando eles me convidaram para acompanhar essas peças, né, que é conferir quando chegava, eu exigi não marcar cartão, né? E nessa função, se é preciso comprar uma determinada peça, você precisa ir lá ver, né? Então eu estava sempre inventando coisa lá para... O fato é que eu ficava circulando pela fábrica o tempo todo e era importante isso, era bom que eu fizesse. Eu tinha essa liberdade aí. A liberdade era tanta que, como eu disse, nos 2 primeiros anos, com uma certa irresponsabilidade, que eu estava ali para estar ao lado do meu pai, eles tinham que me acordar em casa às 11 horas, meio-dia. Tudo bem, gente?